Boa noite, bem-vindos a esta edição especial do Expresso da Meia-Noite, gravada na quinta-feira à noite na gala do ZIRGA, os Investor Relation and Governance Awards da Deloitte. É a 32ª edição, uma edição à qual se associa a SIC Notícias e o Expresso. No final desta cerimónia estamos então a gravar este Expresso da Meia-Noite, onde pretendemos olhar para o próximo ciclo, não um ciclo político de curto prazo, mas para aquelas que podem ser as maiores transformações e também os maiores desafios da sociedade portuguesa. São temas vastos, mas que nos vão seguramente ajudar a pensar e sair um pouco daquela discussão de curto prazo que naturalmente marca este período pré-eleitoral, sempre que há eleições legislativas. Para este programa convidamos Maria João Carioca, é gestora, é administradora executiva da Caixa Geral de Depósitos. Vítor Bento é economista, foi presidente, aliás, do júri hoje destes prémios, é também presidente da CIBS. Arlindo Oliveira é professor universitário, é presidente do Instituto Superior Técnico de Lisboa e Mário Vaz é gestor, é CEO da Vodafone Portugal, uma empresa de tecnologia presente em vários sítios do mundo. Eu começo pelo Arlindo Oliveira com uma pergunta que é o seguinte: se nós não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos anos, mas se estivermos a fazer um programa destes daqui a 4 anos, há uma certeza que eu tenho, é que eu provavelmente já poderei estar a ser substituído por um algoritmo qualquer que faça exatamente o que eu estou aqui a fazer, se calhar melhor e mesmo sem se enganar. Mais alguma coisa poderia ser substituída nesta sala, nomeadamente ao nível da gestão, ou não? Acho que essa visão é um bocadinho otimista, quer dizer, a inteligência humana é uma coisa muito complexa, multifacetada. Depende um bocadinho do ponto de vista, mas neste momento o que se consegue fazer e o que será possível fazer no futuro previsível será substituir funções específicas. E, portanto, uma função de moderador ou de jornalista ou de gestor é uma função muito complexa que, a meu ver, vai demorar ainda bastante tempo a ser substituída. Agora, algumas das funções específicas que, de facto, são feitas, seja sumarizar um relatório de bolsa, de uma sessão de bolsa, seja tomar uma decisão específica de investimento, coisas muito específicas poderão de facto ser substituídas por sistemas, algoritmos, métodos nas próximas décadas e temos de nos habituar a viver aí. Mas acho que é aí que a flexibilidade da inteligência humana vai aparecer como importante e temos de estar preparados para fazer melhor que as máquinas. E estamos preparados? Quer dizer, a pergunta é um bocadinho aberta demais, no sentido em que, obviamente, nunca ninguém está preparado para uma mudança dessa natureza ou dessa dimensão, mas nós estamos preparados, porque isso são temas que normalmente não se discutem. Não se discutem a nível governamental, não se discutem a nível da sociedade, discutem-se pouco. Sim, nós temos tido alguma incapacidade, a meu ver, de discutir questões a médio e a longo prazo, não é? Focamos um bocadinho em questões de curto prazo. O nosso sistema educativo é um desafio grande para o sistema educativo. Temos de educar os jovens menos para decorar coisas, menos para aprender a resolver problemas muito específicos, tarefas que são facilmente automatizáveis, e educá-los mais para aprender a aprender, para endereçar problemas mais complexos, mais criativos, mais interdisciplinares. Acho que é um desafio para o sistema educativo. Pela positiva, nós temos um bom sistema educativo. Temos um sistema educativo de nível secundário bastante razoável, temos um sistema de nível superior muito bom, a meu ver, excepcional se considerarmos o montante que investimos, mas muito bom em qualquer dos casos. E acho que os nossos jovens têm também consciência disso, os sistemas de ensino estão a adaptar-se, as universidades, os politécnicos estão a adaptar-se. O capital humano português qualificado é altamente desejado. Neste momento há uma enorme escassez de capital humano, porque as empresas querem estabelecer aqui, porque as empresas estrangeiras querem atrair os nossos graduados para fora, em muitas áreas, e portanto acho que isto são boas notícias, Enfim, o futuro é difícil de prever, não é? Seguramente, por isso é que estão aqui, tentar ajudar-nos. Vítor Bento, quando olhamos uma das perguntas, enfim, já mais do que uma pergunta, uma certeza que se vê nos jornais, nas televisões, nas conferências de economistas, a gente diz: vem uma crise. Ninguém sabe exatamente que crise é, porque há vários sinais económicos de uma crise. Faz sentido estar-se a anunciar tanto uma coisa que depois, enfim, ninguém sabe exatamente o que é, porque há aquela regra que é: a crise, quando aparece, nunca é exatamente o que nós estamos à espera. Sim, tem razão. De facto, nós, como ficámos muito traumatizados por esta crise muito violenta que tivemos, que se iniciou, já lá vão mais de 10 anos, mas apesar de tudo deixou uma marca muito profunda, ficámos muito sensíveis, é um pouco como as pessoas
quando vivem numa zona que sofreu um forte abalo sísmico, depois de repente, durante uma série de tempo, o mínimo sobressalto, imaginam que vai ser um novo abalo. E, portanto, estamos numa situação dessas. De facto, há alguns sinais de desaceleração das economias, nomeadamente as economias mais avançadas aqui da Europa, há alguns sinais de perturbação no mundo em geral, mas, enfim, se olharmos para trás, esses sinais ocorreram muitas outras vezes. Umas vezes deram em crise, outras vezes não deram em crise. As autoridades e os vários players da economia vão reagindo também a esses sinais e vão tentando evitar que ela se verifique. Os dois sinais que eu acho que continuam, digamos, dois indicadores de perigo, que se um dia houver uma contração grande da economia podem realmente precipitar-se, é, por um lado, o nível de endividamento no mundo inteiro continua muito elevado, praticamente não houve redução na última crise, não obstante toda a conversa que houve sobre a desalavancagem, isso não ocorreu, e se calhar felizmente que não ocorreu por razões, enfim, que não caberá talvez aqui desenvolvermos, e outra, que é no fundo a contraparte disso, é uma valorização dos ativos, provavelmente para além daquilo que é a capacidade da economia de gerar rendimento. Portanto, tem implícita uma valorização que dificilmente a economia, a não ser com uma transformação brutal, pode ser que as novas tecnologias tragam, poderá não ter capacidade de satisfazer. E, portanto, isso são dois elementos, de facto, de vulnerabilidade que a um abalo mais forte podem precipitar-se. Maria João Carioca, provavelmente quando estudou não se ensinava a questão de se poder viver uns tempos largos com juros negativos. Neste momento já temos que nos habituar a isso de uma forma estrutural ou não? Efetivamente, quando eu estudei não se ensinava de todo e eu acho que nós temos passado todos estes anos um bocadinho quase que à beira da incredulidade a tentar perceber exatamente até quando é que este fenómeno se alonga. A verdade é que a melhor forma de lidar com ele é percebermos que, independentemente da duração, e temos estado sistematicamente a subavaliar a duração do fenómeno e continuamos a não ter sinais claros que ele esteja em tendência de inversão, pelo contrário, e, portanto, o ideal neste momento é estarmos preparados e irmos aprendendo a conviver com ele. Ele configura alguns aspectos positivos, é óbvio que até neste momento situações de endividamento está a beneficiar de condições ímpares que esperemos que estejam a ser utilizadas para fomentar investimento que tenha um nível de produtividade que permita depois servir a dívida que está agora a ser paga a valores muitíssimo baixos no momento em que a situação se possa inverter, e é importante que aproveitemos essas condições de investimento, é importante que o setor financeiro tenha alguma capacidade de ajustamento que neste momento está a ser pedida, obviamente, a um ritmo muito acelerado, e está a ser pedida num contexto em que ainda estamos todos a recuperar daquilo que foram os efeitos da última crise, como o Dr. Vítor Bento dizia, não foi inteiramente resolvida. Estamos a fazê-lo e creio que estamos a dar passos que são passos certos para que este contexto que temos atualmente, independentemente do tempo que dure, seja um contexto que não nos deixe ainda mais máculas para o futuro. Estar a conceder crédito num contexto de taxas tão baixas, como deve imaginar, é, por exemplo, muito tentador. E é importante que os mecanismos de gestão de risco, os mecanismos de avaliação da qualidade dos projetos que estão por trás... Há quem defenda que estamos exatamente a cair nos mesmos riscos. Isso é muito exagerado, ou não? Ricardo, eu acho que a história nos ensina que a espécie humana tem uma certa tendência para recuperar alguns erros, para os repetir. O que eu sei é que, olhando, por exemplo, para o sistema financeiro e olhando para a banca em particular, houve uma grande aprendizagem feita. Há mecanismos, há um conjunto de práticas, há um enorme reforço, por exemplo, de tudo aquilo que é o entorno de governo da banca, um tema que foi muito discutido aqui esta noite e que é caro exatamente porque permite termos os mecanismos de minimizar essa perda de memória histórica que eu acho que, infelizmente, se não estiver traduzida em práticas sólidas, em mecanismos de funcionamento, em sistemas, em tecnologias que nos apoiem a avaliar melhor o risco, a introduzir essa avaliação de risco no nosso processo de concessão de crédito, a introduzir essa avaliação de risco na ponderação que fazemos na composição dos nossos balanços. Se tudo isso for apenas um registro de prática corrente do dia-a-dia e não um conjunto de procedimentos, de entendimentos de bom governo que adotamos como parte da cultura das nossas empresas, então vamos cometer erros. Eu acho que a tentação é grande... Estamos melhor preparados para... Estamos melhor preparados.
Estamos bastante melhor preparados. Se vimos muito do investimento que tem sido feito na banca, tem sido feito exatamente no reforço dessas capacidades. Estamos melhor preparados como sociedade toda, não só no setor como financeiro. Como sociedade, eu creio que fundamentalmente também acabamos por estar mais bem preparados. A tendência, porque numa sociedade como um todo é mais difícil estabelecer esta mudança cultural e estas normas de conduta que, ao nível de cada empresa, são mais fáceis de sistematizar e de implementar numa sociedade como um todo. É mais fácil recuperar, é mais fácil que a tentação da dívida, por exemplo, esteja lá. Mas eu vejo na nossa sociedade um conjunto de mudanças que, apesar de tudo, me dizem que temos alguma prática que nos deixa mais protegidos. Acho que as empresas, apesar de tudo, fizeram uma aprendizagem grande em torno de como é que hão de olhar, e há um investimento grande feito em torno de como é que uma empresa deve estar a olhar para a saúde da sua estrutura financeira. Acho que, apesar de tudo, nesse aspecto, o tempo corre a favor de Portugal, porque a nossa economia, se alguma coisa, está numa tendência de abertura que é muito positiva, porque a abertura expõe-nos a outras práticas, expõe-nos a outros mercados e aumenta o escrutínio que temos sobre a nossa atividade, sobre a saúde das nossas práticas financeiras, sobre a consistência dos nossos modelos de negócio. E à medida que o tempo passa e a economia portuguesa se abre, isso força, muitas vezes, mas é um forçar positivo, a que estejamos mais sólidos na maneira como gerimos os negócios. E, portanto, eu, enfim, se calhar sou uma eterna otimista, mas sendo uma eterna otimista, acho que não vamos evitar voltar a cometer alguns erros, mas teremos seguramente aprendido. Mário Vaz, a evolução da tecnologia é uma das coisas, enfim, que mais permitiu e ao mesmo tempo mais beneficiou com a globalização. Uma tecnologia que acaba por ser quase, enfim, 360 em termos de globo, mas nos últimos tempos, por razões geopolíticas, começa-se a discutir se não vamos caminhar para ter tecnologias totalmente diferentes e separadas, e a minha questão é, podemos estar a caminhar para um mundo que fica separado por 2 ou 3 tipos de tecnologias completamente diferentes, ou podemos ter confiança que as coisas ficam mais unidas, como parecia que estavam num passado muito recente? Naturalmente, à data de hoje, com a conjuntura atual e com os movimentos entre blocos, pode haver esse risco. Mas eu não acredito que assim seja. Aliás, falando mais naquilo que ao meu setor diz respeito, e sabendo-se que as telecomunicações são essenciais e determinantes para a revolução transformacional que resulta do digital e do potencial da tecnologia que aí está, se nós estamos hoje, por exemplo, na vertente móvel perante o 5G, e esse é um standard global. E depois há a discussão de que players é que estarão a disponibilizar a tecnologia que suporta o 5G. Aí é que está a disputa, e aliás, neste momento muito quente, entre a questão do fornecedor chinês e os demais fornecedores. Mas independentemente do que venha a ser definido em termos de fornecedores, o standard é um standard global e não poderá ser de outra maneira, porque a tecnologia, a escala da tecnologia, a inexistência de fronteiras para barrar a tecnologia. Porque hoje, e aquilo que se antecipa do futuro, mas já hoje está a acontecer em velocidade, é que o centro da economia não são já as coisas, não é? Hoje o que é central são os dados. E é aquilo que se retira dos dados, a informação, o seu tratamento e as decisões que sobre os mesmos se trabalham. Ora, isso não tem fronteiras, não se barra um dado à entrada, não se barra a inteligência do tratamento do dado. E isso necessariamente leva à globalização e à existência de standards. Naturalmente que pode haver a tentação que alguns blocos criem standards que se fechem dentro de si mesmo, mas isso também retira muito potencial, porque vão ter que viver apenas do mercado que fecham. E o mercado é limitado, seja qual for o bloco, tem a tentação e a necessidade de ir para os outros blocos, e por isso os standards são dinamizadores da globalização. E por isso, desse ponto de vista, acho que vai continuar a existir. Portugal é um país bem preparado ou não? Durante muito tempo dizia-se que Portugal era um país que tinha, de facto, um hardware muito bom, estava com redes muito avançadas, era um sítio bom para se testar tecnologias. Hoje, em 2019, isso ainda é verdade?
Eu não tenho dúvida que assim seja. Acho que, como estamos a olhar para a frente, eu naturalmente não vou, até porque não é o momento para o fazer, estar aqui agora a falar sobre se estamos atrasados ou não estamos atrasados. E não é essa a questão, é a questão geral. Nós estamos bem preparados e eu, desse ponto de vista, acho que o país como um todo está bem preparado para o que aí vem. A boa notícia é que, primeiro, os nossos desafios não são diferentes dos demais, o que é bom. Noutras revoluções nós tínhamos desafios mais específicos e não é o caso. Aliás, eu acho que até estamos melhor preparados do que outros de maior dimensão e com outra expressão nas transformações do passado. Primeiro porque até o próprio tecido empresarial, pela sua dimensão, é mais fácil transformar-se para o digital, porque não tem um legacy tão expressivo como tem, enfim, por exemplo, a grande indústria automóvel europeia, que vai ter, já tem hoje enormes desafios de transformação no futuro. Nós temos, até pela nossa a dimensão do tecido empresarial e uma economia muito mais colaborativa, temos outro tipo de oportunidades. Depois temos, do ponto de vista de infraestrutura, quando há pouco referia, e o facto de eu fazer parte de um grande grupo empresarial de telecomunicações mundial, nós continuamos a ser vistos como, uma vez classificada, e essa classificação mantém-se como joia da coroa, no sentido de que aquilo que aqui fazemos-lo bem e são referência para outros. Nós temos, é essencial para o sucesso da transformação digital e para o futuro, termos redes de última geração. Nós somos um dos países na Europa com maior capilaridade e maior número de casas e empresas já ligadas com fibra. Nós temos provas dadas daquilo que fizemos nas redes móveis no passado. Nós temos competências humanas únicas do ponto de vista de gestão na área das telecomunicações, muitos deles formados no Instituto Superior Técnico, mas não só, nem muitas outras universidades em Portugal, e continuam a ter esse papel essencial. Nós temos claramente o nosso maior problema, mas que também não é diferenciado relativamente, em particular à Europa, é a escassez de recursos qualificados para os muitos desafios que aí vêm. E a Europa tem que ser capaz não só de formar, mas de reter. Nós temos, do ponto de vista de volume, um déficit muito grande quando comparamos com uma Índia ou com uma China, e temos menos capacidade de atração do que tem os Estados Unidos, porque os grandes players da economia digital estão nos Estados Unidos. Nós, necessariamente, na Europa, temos que criar os grandes players, temos que criar um ecossistema que retenha estas competências e estes quadros, que custam muito a formar, mas que, enfim, vão desaparecendo e vão enriquecendo outros blocos que não a Europa, e neste caso particular em Portugal. Doutor Bento, ouvimos o Arlindo Oliveira dizer que temos um bom sistema educativo, a nível universitário, mas também a nível do secundário. A Maria João dizer que hoje temos um sistema financeiro muito melhor preparado do que estava há uns anos, com uma crise que ainda por cima demorou muito tempo a limpar e ainda está em processo de limpeza daquela célebre expressão das imparidades. E o Mário Vaz dizer que continuamos a ser, apesar de tudo, um país do ponto de vista tecnológico que não é necessariamente o estado da arte, mas está numa linha da frente e não está propriamente atrás, apesar do seu tamanho e de não ter, obviamente, a escala dos grandes países. Perante isto, seria muito arrojado dizer que estamos, de facto, melhor preparados para ultrapassar aquelas discussões que dominaram completamente o país há 8 anos, por razões, obviamente, absolutamente estruturais, ou isto seria estarmos a olhar para alguns casos que disfarçam situações de maior fragilidade? As duas coisas, por paradoxal que possa parecer, as duas coisas são simultaneamente verdadeiras. Eu não sei se recorda, porque isso já foi há muito tempo, mas na altura foi bastante impactante, quando foi aberta a autoestrada de Cascais, a A5, nós ficámos com uma ideia de Cascais, nós que não moramos em Cascais, com uma ideia de Cascais completamente diferente daquela que tínhamos. Nós tínhamos a ideia de Cascais à beira-mar, a Cascais rica, e de repente descobriu-se a Cascais do interior, que era uma Cascais pobre e tudo mais. Os países, em geral, são assim. Os países são duais, são estruturas muito duais. Podem ter unidades de ponta muito avançadas e têm unidades mais atrasadas. Aquilo que depois vai distinguindo os países é quão extremadas são estas duas posições e qual é a massa crítica de cada uma delas. E, por exemplo, já agora, enfim, para dar alguns contrapontos, não quer dizer que eu não partilho do que foi dito e partilho inteiramente, mas já agora para dar alguns contrapontos, também para nos situarmos no outro lado do problema. Nós olhamos para as nossas empresas financeiras, no fundo, as empresas, tirando do setor financeiro, 45% do emprego dessas empresas está situado em microempresas.
As microempresas têm uma produtividade, portanto, 45% do emprego está em microempresas que têm uma produtividade que é 1/3 da média de todas as restantes, pequenas, médias e grandes. E que têm gasto pessoal, portanto, corresponde mais ou menos à massa salarial, 20%, e contribuem com pouco mais de 20% do VAB. Portanto, e têm 1/3 do capital. Portanto, está a haver 45%. O VAB tem que explicar a questão o valor da televisão. Tem razão. O valor acrescentado bruto, no fundo, da riqueza que é criada anualmente. Portanto, 45% do emprego, 1/3 do estoque de capital, paga, grosso modo, 20 e poucos por cento dos salários e contribui com 20 e poucos por cento do VAB. Este, de facto, é um elemento limitador, porque isto contribui muito. Quando nós olhamos para a produtividade portuguesa e fazemos aquelas comparações internacionais, a produtividade está muito baixa, temos uma produtividade muito baixa, cerca de metade da europeia e tudo mais. E depois vimos estas histórias e nestes casos que foram aqui apontados, nós estamos ao nível e, em alguns casos, acima. Então, o que é que explica que nós depois olhamos para as médias e estamos abaixo? É exatamente esta parte ainda muito pesada do lado menos desenvolvido que ainda temos. E, portanto, aliás, eu neste momento, eu considero, há algum tempo, para nós conseguirmos aumentar significativamente a produtividade, aumentarmos a produtividade, vamos ter que resolver o problema da estrutura empresarial. João, o Mário Vaz usou como exemplo também esta questão da estrutura empresarial, mas dizendo um bocadinho ao contrário, que era que o facto de algumas destas empresas serem pequenas também pode facilitar, se eu percebi bem, a sua transformação digital, por serem coisas muito pequenas. É assim, acha que é assim, ou o facto de termos que lidar com tantas empresas torna as coisas mais complicadas? É uma realidade muito difícil de sintetizar numa bissetriz única. Deixe-me dar-lhe alguns comentários em ambos os sentidos. Nós estamos muito habituados a um discurso, nomeadamente no setor financeiro, aquele discurso das fintechs, que é um discurso que está muito centrado em torno de empresas que efetivamente são muito pequenas, não é? Portanto, haveria aí um argumento grande para dizer que empresas pequenas são mais ágeis, têm processos que são mais facilmente adaptáveis a uma transição, a uma grande rapidez, a uma capacidade de inovação, à tomada de decisão rápida, etc. Portanto, há um conjunto de elementos que advogaria pelo antiquíssimo small is beautiful, não é? Há um outro lado que eu acho que é sério e é muito fractal, portanto, reflete-se ao nível das empresas e reflete-se também um pouco ao nível da nossa economia, que tem a ver com o facto que muita da transformação que está a acontecer, e nomeadamente muita da transformação que tem base tecnológica, tem, se quisermos dizer, tem custos fixos pesados. Eu, para desenvolver um sistema que consiga usar alguma espécie ainda que básica de inteligência artificial para adaptar a linguagem natural em português, que me ajude a falar com os meus clientes, que simplifique o meu discurso, tenho que fazer um investimento que não é muito diferente daquele que um banco internacional, um grande banco, facilmente 10, 20, 30 vezes maior que eu. E o mesmo é verdade de qualquer empresa. Uma empresa que queira usar alguma da nova tecnologia e que queira desenvolvê-la e que queira ter-lhe acesso, muitas vezes a dimensão é efetivamente um tema e a maneira como a tecnologia está a ser disponibilizada e está efetivamente a chegar e o ritmo com que está a chegar à realidade das nossas empresas não é fácil para uma pequena empresa. Acompanhar o ritmo de transformação, conseguir ter disponibilidade de investimento, sofre de alguma maneira com a falta de escala, com a falta de dimensão. Portanto, não me parece haver uma receita universal. Acho que aquilo que nós vemos como sucesso está exatamente no conjunto de empresas, e isto aplica à banca e implica às empresas com quem nós nos relacionamos, naquelas que têm uma ideia muito clara de qual é a natureza de transformação que querem produzir, de qual é a evolução, de qual é o mercado que estão a ir atrás e conseguem permanecer focadas e conseguem gerir bem a produtividade do seu investimento. E eu estou de acordo que Portugal tem um tema de produtividade como um todo e as empresas têm-no de forma particularmente veemente. Portanto, aquelas que conseguem estar suficientemente centradas e conseguem manter presente a produtividade com que aplica o seu capital e com isso superam esta dificuldade que muitas vezes a escala no início acaba por apresentar. Nem tudo é bonito no pequeno, mas provavelmente o mais bonito de tudo é a capacidade de foco. Arlindo Oliveira, qual é que é o papel que as universidades e os politécnicos podem ter nesta transformação? Ajudar um tecido empresarial que é altamente, assimétrico, quer em dimensão, quer em necessidades. Eu estava aqui a pensar ainda relativamente à questão de se estamos preparados e se seremos competitivos na quarta revolução industrial, na próxima revolução.
e de facto eu concordo com tudo o que foi dito, temos bom capital humano, temos empresas, embora com variações, temos bastantes empresas preparadas, mas há aqui um fator, apesar de tudo, que já foi referido, que é a dimensão, quer dizer, a dimensão continua a jogar, em alguns aspectos a favor, mas na maior parte dos casos contra. Criar uma empresa em Portugal e escalá-la para uma dimensão mundial é mais difícil do que fizemos isso em Silicon Valley ou em Londres ou em Berlim. Portanto, não há que ter, quando a Caixa Geral de Depósitos está preocupada com a dimensão, nós podemos ter uma ideia que a maior parte das empresas são muito mais pequenas do que a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, portanto, eu acho que nós temos de ter uma visão claramente internacional. Portanto, quando se cria uma empresa, tem de haver a visão da expansão internacional. E acho que as universidades politécnicas podem ajudar nisso. Esta visão internacional, esta visão de que a inovação e o empreendedorismo deve ter uma dimensão internacional, não deve estar limitada às fronteiras do país, acho que é uma mensagem que claramente está a passar para os nossos alunos. A própria ideia de empreendedorismo e inovação está a passar de uma maneira muito mais forte do que passava quando eu fui aluno, há 30 e tal anos atrás. Ninguém pensaria, ou pouquíssimos pensariam em criar uma empresa, agora uma significativa fração imagina isso. E isso acho que é uma contribuição importante, além de formarem as pessoas com qualidade. Mas eu acho, de facto, se nós queremos que Portugal seja competitivo a nível internacional na próxima revolução, e aí concordo que é a primeira, se contarmos 4 revoluções industriais, é a primeira na qual nós podemos ser competitivos a nível internacional. As outras não tínhamos condições. Nas 2 primeiras, enfim, na primeira e na segunda não tínhamos nem conhecimento, nem capital, nem pessoas. Na terceira ainda estávamos muito atrasados. Esta tem uma vantagem, provavelmente precisa de menos capital, é menos capital intensivo e é mais dependente do capital humano, que é uma coisa que nós temos. Mas quando fala da 4ª Revolução Industrial, como uma coisa que estivesse para acontecer, quando na prática já está a acontecer, ou não? Ela está a arrancar, não é? Quanto tempo é que vai durar? Estas coisas sabe-se quando é que começam ou não sabe quando é que acabam, não é? E pode demorar dezenas de anos. As primeiras revoluções pode demorar 10, 20 anos ou pode demorar 50, até que todas as consequências... Aliás, isto é cada vez mais difícil separar as revoluções industriais, mas enfim. Mas estamos realmente a assistir ao princípio dela. E, portanto, temos dezenas de anos pela frente, temos 2 gerações provavelmente conviver com isto. E os efeitos últimos de uma revolução deste tipo demoram muitas dezenas de anos. Quer dizer, o efeito da primeira revolução industrial demorou mais de 100 anos a propagar-se à sociedade. E eu acho, portanto, mas estava a dizer, para termos sucesso nesta e para mantermos a competitividade, há a questão da dimensão. E aí acho que há um desafio que é a Europa, que era a nossa grande saída para termos um mercado de centenas de milhões de consumidores, de clientes. A Europa não está exatamente a evoluir muito positivamente nessa questão do mercado global. Estamos a ver tensões que me deixam, há pouco tempo tivemos uma discussão, que me deixam com algumas preocupações sobre até que ponto a Europa ainda está longe, por exemplo, de ser o que são os Estados Unidos, em termos de globalização do mercado, não é? Seguramente, em termos do que é a China, um mercado com mais de 1.000 milhões de pessoas. E, portanto, se a Europa não conseguir, de facto, manter e desenvolver este mercado global, Portugal vai ter um grande desafio. Somos só 10 milhões. 10 milhões parece muito, mas é uma fração ínfima. Somos pouco mais de 1 milésimo da população mundial. Há pouco disse que temos um bom sistema educativo, mas quando se discute o país, discute-se muito quando se olha sobretudo para o ensino secundário, o facto de termos enfim, os professores muito envelhecidos, enfim, em termos etários, de só haver 1% dos professores é que têm menos que 30 anos. É possível ter um bom sistema educativo com este tipo de assimetria? Bom, é um desafio, não é? Quer dizer, os professores, para dizer a verdade, não são só os professores que estão envelhecidos, toda a população portuguesa está envelhecida. Aliás, essa é a razão do problema. A razão porque há uma fração tão baixa de professores novos é que a população escolar está a diminuir e com a população escolar que está a diminuir, obviamente, há menos renovação e isso acontece a todos os níveis, acontece muito fortemente no nível básico e secundário e vai acabar por acontecer no ensino superior com certo atraso, não é? Eu aí acho que realmente isso é só uma das questões colocadas pelo envelhecimento da população, pela pirâmide demográfica que temos, e acho que nós temos de atacar e perceber que o problema do envelhecimento é um problema central. Não é só a qualidade do ensino, são os custos da saúde, são os custos da segurança social, são a capacidade de inovação de um país. A própria dinâmica de consumo e da economia de um país depende da idade das pessoas. As pessoas consomem mais numa fase da vida do que noutras fases da vida. Portanto, eu acho que o problema demográfico é essencial.
Estou feliz em ver que muitos partidos e atores da sociedade neste momento perceberam isso e estão a começar a pensar nisso. É um problema difícil e ainda por cima é um problema com uma constante tempo muito elevada. Claro. Porque não podemos agora, não se resolve de um momento para o outro. Tem de se resolver a prazo, criando condições para as pessoas, para os jovens estarem empenhados em constituírem famílias, uma coisa que é mais difícil em Portugal do que muitos países europeus, e temos de usar o mecanismo da imigração. O mecanismo da imigração, neste momento, estou convencido que é fundamental. Tanto a imigração qualificada, atrair pessoas. Tanto a imigração qualificada, como a imigração em geral, de pessoas que são produtivas e que, quer dizer, a imigração qualificada, praticamente todos os países gerem isso de maneira inteligente. Os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, muitos desses países fazem de facto uma seleção de pessoas com habilitações e fazem uma discriminação positiva. Mas eu acho que o nosso problema é mais profundo que esse. Nós temos qualquer pessoa válida, nós temos de considerar seriamente a possibilidade de lhes oferecer oportunidades em Portugal e de os integrar na nossa economia. Uma coisa que é mais fácil de dizer do que de fazer, mas que é importante, porque senão não são só os professores que são só 1% com menos de 30 anos. Daqui a pouco vão ser os professores universitários e depois vamos ter cada vez mais pessoas nos hospitais, cada vez mais pessoas na reforma. Portanto, é um problema geral. Acho que todos sabemos isto. Acho que os números não são públicos. Há poucos estudos claros do impacto deste envelhecimento. Aliás, houve há pouco tempo um estudo que eu acho que foi um bocado escamoteado, não é? Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Da Segurança Social. Eu acho que foi um bocado escamoteado, quer dizer, acho que as pessoas recusaram-se a encarar a verdade de alguma maneira, ficou ligado a questões políticas, a questões ideológicas, mas eu acho que esses estudos têm de ser apresentados, têm de ser estudados, ver se são corretos, se não são corretos, porque eu acho que o problema em 2, 3 décadas vai ser extremamente sério. Vítor Bento, este tema da demografia desapareceu um bocadinho da discussão nacional, enquanto se discute é mais para ver quantos entraram, quantos saíram. A verdade é que nos últimos anos entrou muita gente, saiu muita gente, mas também passou a entrar muita gente, ou voltou a entrar muita gente, tanto pessoas muito qualificadas como outro tipo de mão de obra menos qualificada, de várias nacionalidades. A questão demográfica é absolutamente chave para quando discutimos um próximo ciclo? Julgo que não, isto é, sim e não, mais uma vez, isto parece que eu estou a jogar dos dois lados, sim e não, pelo seguinte, de facto há um problema hoje em dia, sobretudo nas sociedades ocidentais, nas sociedades mais avançadas, de declínio demográfico. Mas em termos da humanidade, nós continuamos num período de expansão demográfica que provavelmente é insustentável. Isto só para lhe dar uma ideia, se a taxa de crescimento desde 1920 se mantiver, significa que a população mundial duplica a cada 40 anos. Isso é insustentável, não é possível, pura e simplesmente. Há um limite onde isso não é possível, não sabemos exatamente qual é o limite e provavelmente estamos a aproximar, porque estes crescimentos exponenciais é um bocadinho como aquela história do lago, que há um núfar que todos os dias duplica de tamanho. Ao fim de 15 dias ocupa metade do lago. Quanto tempo é que leva a ocupar o lago todo? Leva 16 dias. Isto é, a segunda metade é só um dia. E, portanto, os crescimentos exponenciais têm esse problema. Portanto, vai haver, muito provavelmente, um reequilíbrio na distribuição da população mundial. Porque têm acontecido duas coisas a níveis mundiais. A razão porque hoje se vive mais tempo e porque a população também tem crescido, é que se controlou a morte. Não é porque nasçam mais pessoas, as taxas de fertilidade, a evolução da medicina. As taxas de fertilidade têm baixado praticamente em todo o mundo. Agora, o controle da morte, sobretudo a mortalidade infantil e a mortalidade maternal, que eram catástrofes. Aliás, se quiser, para verem o drama que isto representava, visitem o Panteão dos Duques de Bragança, no Convento de São Vicente de Fora, e vejam a idade com que morreram as mulheres. E estamos a falar da realeza, e, portanto, isso dá um sinal do que é que se venceu até aqui. Mas, portanto, vai provavelmente haver uma redistribuição da população mundial. Isso vai redistribuição geográfica. Geográfica da população mundial. Portanto, vai haver circulação de umas áreas para as outras. Por outro lado, a própria população mundial vai inevitavelmente começar a ter que desacelerar. E isso vai criar desafios à economia mundial, porque todo o nosso sistema capitalista, todo o sistema esta economia de mercado, esta economia de crescimento, assentou num crescimento exponencial da população. Portanto, no dia em que esse crescimento exponencial abrandar, temos que esperar que haja ondas de choque naquilo que nós conhecemos de expansão da economia, uma economia sempre a crescer. Mas, portanto, vamos ter esse problema. Outro efeito que eventualmente o envelhecimento está a ter
Eu partilho dessa tese, há quem defenda essa tese, eu partilho dessa tese. É uma das razões que nós temos as crises financeiras que temos, e nomeadamente porque é que temos as taxas de juros baixas e porque é que temos os problemas financeiros. É que há no mundo, eu insisto, eu partilho dessa tese, há no mundo um excesso de poupança, face, digamos, à capacidade de investimento. E uma das razões porque há menos investimento do que aquilo que seria necessário e mais poupança é porque a população tem vindo a envelhecer e, portanto, há menos perspectivas de procura amanhã e, portanto, há menos atrativos para investimento sustentado e há mais envelhecimento em que as pessoas precisam de poupar mais para a velhice e há menos gente jovem que no fundo, precisava de investir e de gastar. E, portanto, isto acaba por se refletir no equilíbrio mundial e, do meu ponto de vista, insisto, até um ponto de vista, isto não está suficientemente comprovado, mas já há muitos economistas suficientemente convictos disso, de que esse, de facto, é o problema que temos e que decorre em grande parte, desculpe só, em grande parte da demografia. O exemplo mais isolável é o exemplo do Japão. O Japão é uma economia que está em estagnação, está em crescimento lento há 15 ou 20 anos, à volta disso. E resulta disso. Portanto, é uma população em grande envelhecimento, que poupa cada vez mais, e a única coisa que evitou que a economia tivesse entrado em depressão, por paradoxal que pareça, tem sido o Estado a fornecer a procura adicional que falta. Só que isso é financiado pela própria população. Portanto, a poupança da população financia a despesa do Estado, que acrescenta a procura, que apesar de tudo permite que a economia funcione, mas funcione a um ritmo muito lento. Mário Vaz, nós, para além do problema de demografia, enfim, que agora está um bocadinho melhor equilibrado porque entrou mais gente no país, temos um problema da assimetria regional. É uma das grandes discussões nacionais, a assimetria da população, que está praticamente toda no litoral. A tecnologia pode contribuir para que essa distância, que no fundo, em termos de quilómetros, nem sequer é muita, seja completamente encurtada ou não? Ou seja, nós temos muita assimetria em termos de qualidade tecnológica ou não? Deixe-me só, em defesa da minha posição anterior, ficou aqui um bocadinho com a sensação de que fiquei aqui um bocadinho deslocado na posição sobre os pequenos. Queria só muito rapidamente dizer, o facto de termos muitas empresas pequenas não foi necessariamente por uma boa razão, ponto número 1. Ponto número 2, o começar pequeno não significa que defenda que continue a ser pequeno, isso foi explícito. E que possa ser uma oportunidade. Eu sou otimista, mesmo na questão, já agora, mesmo na questão demográfica, sou otimista. Ainda há bem pouco tempo havia vários cientistas e investigadores a referir que dentro de 10, até que havia quem defendesse dentro de 12 anos, mas vá lá, numa janela de 20 a 30 anos, iríamos ter as primeiras colónias planetárias para, provavelmente até já com humanos daqui a 50 anos, a viver lá. Por isso vamos ser otimistas nessa componente. Já não sou tão otimista na questão entre interior e litoral, infelizmente. E não é por uma questão tecnológica, porque o investimento e as tecnologias que temos, e até o potencial da tecnologia móvel, que mais facilmente é instalável e chega a um interior que, como diz, não é em Portugal, enfim, do ponto de vista de distância ou de barreiras físicas, não tem grandes dificuldades de ser ultrapassado, mas há questões culturais, não é? Há aqui questões culturais e há a questão do contacto humano e da dimensão humana, onde é que as pessoas se encontram e estão. O interior, que em alguns centros até nem tem diminuído, nós vemos que o interior criaram-se polos agregadores, mas que depois criaram grandes oásis ou desertos, e depois com grandes desertos de população, ou população muito envelhecida, que apesar de ter a tecnologia, enfim, não tem naturalmente o potencial de tirar partido da mesma. E esse é um problema da demografia e da tecnologia, é a inclusão. Temos que ser inclusivos para todos e as pessoas de mais idade ou as pessoas desfavorecidas têm que conseguir e tirar partido da tecnologia. Mais uma vez, sou otimista porque a tecnologia hoje também se tornou muito mais fácil de lidar com ela. Hoje, pessoas que não imaginávamos no passado e que nunca acederam e não tiveram oportunidade de trabalhar em computadores, trabalham hoje, enfim, são hoje grandes utilizadores de redes sociais, por exemplo, porque é fácil fazê-lo. Sou relativamente otimista, mas tem que haver um esforço de inclusão. Sou algo cético que consiga-se com a tecnologia inverter esta concentração de população no litoral. Ela existe, ela é possível e já não seria hoje uma limitação, mesmo se
tirarmos agora o meio de transporte de dados e pensarmos no transporte físico, rodoviário, nós fizemos um forte investimento, hoje chega-se muito depressa ao interior, temos boas vias para chegar ao interior e apesar disso, enfim, a população do interior continua a diminuir. Há outras razões, que não sou seguramente o mais qualificado para explicar isto, mas eu pessoalmente sou algo cético sobre isso. E no tema da educação, a questão da tecnologia pode ser crítica ou não? Não, a educação é sempre crítica e ainda mais agora, mas é também uma oportunidade da tal inclusão e de conseguirmos, e aliás vou aqui pegar naquilo que foram as palavras e o exemplo de vida do premiado neste evento, de Ilírio Pinho, que referiu a humanização. Colocar a tecnologia também ao serviço da humanização, ao serviço de um futuro melhor. Aquele exemplo que dei há pouco de que pessoas que nunca tiveram formação informática e que hoje lidam bem com as tecnologias, lidam bem com um tablet, com um smartphone, podem e devem, por aí e pelos conteúdos disponibilizados, melhorar os seus índices de educação, de autoformação. Hoje, cada vez mais, temos que manter em permanência uma autoformação. Ganhamos as bases na escola, mas em permanência, a velocidade com que as coisas se transformam, temos que em permanência estar em autoformação. A tecnologia vai ajudar a essa questão, seguramente, da educação, e estou também, desse ponto de vista, otimista, e Portugal tem dado provas nesses últimos anos de que, pelo menos a nível universitário, porque os outros acompanham menos, eu, enfim, numa empresa recebemos já na fase terminal de educação, mas que tem havido claramente um incremento e parte disso tem sido graças também às tecnologias, em particular às tecnologias de informação. Arlindo Oliveira, só uma questão sobre este tema da coesão territorial ou falta de coesão, que parece é um tema que discutimos permanentemente e, enfim, sem grande evolução. A Universidade e os Politécnicos são chave nisto, na eventual distribuição de pessoas pelo território ou tentar que de alguma maneira sejam fixadas noutros sítios? A minha opinião sobre essa questão é pouco politicamente correta, devo dizer. Em primeiro lugar, eu acho que Portugal praticamente não tem interior, quer dizer, isto é um país tão estreitinho, que quando nós dizemos que é interior, uma cidade está a 100 km do litoral, quer dizer, se o pessoal da Califórnia se preocupasse com o interior, teria um problema muito maior que nós, porque 95% da população da Califórnia está concentrada em duas grandes áreas populacionais com mais de 10 milhões de habitantes. Portanto, eu acho que nós colocamos um ênfase e uma preocupação demasiada nessa questão e estamos a tentar combater uma coisa que é praticamente impossível de combater, que é as cidades, os grandes núcleos populacionais são cada vez mais atrativos. Um bocadinho, aliás, ao contrário do que se pensava há uns anos atrás, onde se pensava que as telecomunicações iam resolver o problema da distância e que as pessoas gostariam de viver no interior e fazer videoconferência. Mas realmente isso não aconteceu. As pessoas cada vez mais querem viver em grandes centros. O conhecimento, o valor acrescentado dos grandes centros populacionais é extremamente importante. E isso vê-se, os grandes centros de inovação são grandes núcleos populacionais em todo o mundo e continuam a concentrar. Portanto, nós, ao tentar forçar as pessoas a ir para o interior, estamos realmente, em última análise, a tentar forçar as pessoas a ser menos produtivas. Portanto, eu acho que qualquer estratégia de forçar as pessoas a viver onde nós achamos que elas devem viver e não onde elas querem viver, é, em última análise, contraprodutiva para a economia e para a educação. Isto tentou-se fazer, há 2 anos tentou-se obrigar os alunos do ensino superior a ir para as universidades do interior, eles não foram para o estrangeiro ou foram para universidades privadas. Este último ano abandonou-se essa estratégia, que a meu ver é completamente errada. Portanto, eu acho que o que nós temos de pensar é, o interior não precisamos ter milhões de pessoas no interior. O interior tem de estar bem desenvolvido, ser harmonioso. Há, felizmente, muitos milhares de pessoas que querem viver em herdades, em pequenos centros populacionais. Há alguns que têm boas dinâmicas, como é o caso de, enfim, várias cidades que têm conseguido atrair centros dinâmicos, mas eu acho que tentar forçar ou com incentivos extremamente ineficientes na sua eficácia económica ou através de outros mecanismos, tentar forçar o desenvolvimento do interior é um erro. Isto é politicamente incorreto, como sabem, toda a gente diz que temos de fixar pessoas no interior, se for preciso à força, não é? Se for preciso acorrentando-os nas cidades e nas cidades do interior. Eu não concordo com isso, acho que o problema é menos grave do que nós pensamos. As cidades, o que nós precisamos é, de facto, mecanismos eficientes de transporte e de comunicação. Temos uma rede ferroviária que resolveria muitos dos problemas com a interioridade se funcionasse melhor, não investimos nessa área. Mas, quer dizer, os nossos centros do interior,
com boas comunicações, que são cada vez mais fáceis, quer comunicações, quer transportes, estão relativamente perto dos grandes centros. Não é como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a pessoa tende a apanhar um avião e andar 3 horas se estiver no Minnesota, não é? Aí é que há problemas de interioridade, ou a Rússia. Nós, Portugal, realmente acho que exacerbamos uma questão, e se Portugal fosse um Estado nos Estados Unidos, era um Estado totalmente litoral, quer dizer, não havia sequer a questão. Portanto, eu pessoalmente acho que exacerbamos esta questão. Estamos a usar mal muitos fundos que podiam ser aproveitados melhor, onde eles são mais eficazes, e estamos a usá-los em sítios onde eles têm pouca eficácia económica, e acho que isso é parte da razão, porque muitos dos investimentos que foram feitos nas últimas décadas não tiveram a produtividade e a eficácia que nós temos. Como eu disse, isto depois se calhar vai ser censurado, mas eu acho que esta é a minha opinião. Acho que de facto... Não posso garantir que não vai. Estou a brincar. Acho que de facto temos de pensar nesta questão de outra maneira. O interior tem de ser atrativo por si, e nós estamos a tentar forçar as pessoas com estímulos desajustados a ir para o interior. João, quando saímos, enfim, de uma crise financeira, ficámos todos muito viciados em olhar para o nosso sistema bancário, para o sistema bancário europeu, e de repente, quando estamos no meio dessa discussão, entra pela porta da frente ou pela porta do lado, ou não sei, de repente empresas como o Facebook ou o Google, que entram basicamente nestes sistemas e que prometem basicamente desromper completamente. Nós, quando olhamos para daqui a poucos anos, podemos achar que as pessoas podem achar que o seu banco é o Facebook ou o seu banco é o Google, ou não? Eu acho que... Com uma posição absolutamente, enfim, dominante a nível mundial, ou seja, com players de uma dimensão muito grande. Eu acho que há algo que não podemos negar, é que a natureza do relacionamento das pessoas com as entidades que fornecem serviços financeiros está, obviamente, a mudar. E está a mudar por motivos que têm, inclusivamente, muito a ver com aquilo que nós temos estado aqui a discutir, esta questão de como é que nós nos vemos na periferia ou no centro e, portanto, como é que tratamos os nossos clientes, a questão de como é que nós tratamos o tema da inclusão, que eu acho que é um tema muitíssimo caro, e como é que nós reconhecemos que nem todos os nossos clientes são millennials ou são digital native. Isso vai informar muito a resposta a essa pergunta. Como pessoa que trabalha na banca, se me perguntar, eu acho que um dos principais motivos pelos quais o nosso banco no futuro não vai ser a Facebook é porque o Facebook, quando olha para a rentabilidade da banca e a rentabilidade do negócio em que eles estão, provavelmente fará as contas e pensará 2 vezes. Mas isso são outras tantas. Aquilo para o qual nós trabalhamos, e trabalhamos na Caixa e acho que trabalham no setor financeiro em geral, é por reconhecer que os nossos clientes hoje em dia têm relações de extraordinária intimidade com algumas dessas tecnológicas, desses potenciais candidatos a fornecedor de serviços financeiros. E isso temos que reconhecer. Aquela intimidade que nós gostávamos de reclamar para nós na relação que o gestor bancário, a proximidade, o conhecer a família, o estar próximo de todos os eventos da vida do cliente, o estar lá no dia-a-dia do cliente, continua a ser verdade, mas é um espaço que está cada vez mais apropriado por uma coisinha que costuma andar nas nossas mãos, por uma relação que é muito mais exercida à distância por este tipo de identidades. Mas isso não é uma inevitabilidade de substituição. Isso vai nos dar trabalho, requer que saibamos reconhecer que os nossos clientes efetivamente não são todos millennials, requer que consigamos incorporar tecnologia, requer que entendamos para que é que os nossos clientes querem essa tecnologia. E depois a realidade demonstra-nos que muitas vezes parece-nos que essas megatechs ou essas fintechs têm soluções que são quase que uma avalanche que se vai bater por todos nós e dita um fim incontornável, mas depois começamos a trabalhar no problema, começamos a fazer desenvolvimento, começamos a tentar transformar a maneira como fazemos negócio e há muito espaço ali. É aquilo que temos estado a fazer na Caixa, e portanto eu da Caixa falo mais diretamente, mas se olharmos à nossa volta no sistema financeiro, vê-se isso a acontecer. É inevitável que nós consigamos estar presentes no dia-a-dia das pessoas quando elas estão a tentar fazer um pagamento com o telemóvel, mas eu ainda tenho proximidade e relação suficiente para o fazer. É inevitável que eu tente incorporar tecnologia e que eu seja capaz de não as aliar, mas sim as trazer para perto, e é isso que nós estamos a tentar fazer. Última pergunta para o Vítor Bento. Quando olhamos para o futuro próximo, e nós viciámos muito em analisar as questões, os perigos ou os avisos económicos e financeiros,
se tivesse que, só podia dizer, escolher um dos lados, os maiores riscos que temos nos próximos tempos são económicos, financeiros ou geopolíticos? Geopolíticos, definitivamente geopolíticos. Agora depende do horizonte temporal, quais aqueles que vão ser mais importantes. Provavelmente num prazo mais curto o Médio Oriente continuará a ser o foco de tensão mais forte, num prazo mais longo vai ser a tensão entre os Estados Unidos e a China. Definitivamente isso vai ser, porque a China é o único país no mundo que vai ter capacidade de emular os Estados Unidos e vai ter capacidade de vir a disputar a hegemonia dos Estados Unidos, até pela sua dimensão e no fundo pela sua própria capacidade tecnológica. Por isso, e contrariamente ao que muita gente, enfim, à interpretação mais comum, aquilo que se passa atualmente não é uma guerra comercial. Aquilo que os Estados Unidos estão a fazer não é uma guerra comercial. É, por isso, simplesmente uma manobra de contenção de um adversário potencial e conter na vertente onde ele mais tem expandido, que é na vertente económica. Portanto, estritamente é isso. E não é sequer uma mania do Sr. Trump. Se há coisa onde há consenso entre a elite americana é nos riscos que a China coloca e provavelmente até o lado democrata é talvez até mais assertivo nessa questão. Portanto, isso vai ser, digamos, esse quadro, o quadro da emergência da China e da disputa que a China vai colocar e a posição de contenção que os Estados Unidos vão ter que desenvolver, será o que irá marcar tudo. Porque convém ter presente, a economia, é rápido, a economia chinesa tem cinco vezes mais população que os Estados Unidos, o que significa que se conseguisse ter o nível de eficiência que os Estados Unidos têm em termos económicos, a economia era 5 vezes maior do que a economia dos Estados Unidos. E imagine qual é o potencial militar que proporciona uma economia 5 vezes maior. É uma coisa brutal. E, portanto, daí que é compreensível que a potência que está, na posição de ser disputada tente conter a expansão do adversário. Muito obrigado, Vítor. Muito obrigado aos quatro por nos terem ajudado a olhar um pouco para o próximo ciclo, aquilo que tentámos chamar o próximo ciclo deste Expresso da Meia-Noite especial, gravado na quinta-feira à noite, na cerimónia de entrega dos IRGA, os Investor Relations and Governance Awards da Deloitte. Foi a 32ª edição, a primeira vez que teve direito a um Expresso da Meia-Noite. O programa termina aqui, já sabe, pode vê-lo no site da SIC Notícias ou também ouvi-lo em podcast, quer no expresso.pt, quer também no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Muito obrigado. O Expresso da Meia-Noite regressa na próxima semana.